Muito boa noite a todos. Meu nome é Marcone, eu sou lá da Casa de Eurípides, também trabalhamos lá na Casa Sentimento e é sempre muita alegria estarmos aqui no núcleo, né? Podemos falar assim, né? Estarmos aqui, porque lembramos de algumas vezes que fomos lá fazer o estudo e agora, como a nossa querida doutrina já tanto nos ensinou durante tantos anos, né? Sobre o pensamento, a potência do pensamento, que nós estamos aonde nosso pensamento está e agora, nessa pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar isso, né? É, Estamos juntos, apesar da distância, estamos unindo o nosso pensamento e estamos nos aproximando. Então é com muita alegria que eu recebi esse convite e fico muito feliz em poder não apresentar, mas estudar junto com todos. Fazermos algumas reflexões hoje acerca do homem de bem. Então, quero agradecer, né, pedir licença à espiritualidade amiga que está conosco e começar lembrando daqueles tantos companheiros, né, que quando nós chegamos no Eurípides já estavam lá e queremos dar nosso abraço a tantas irmãs e irmãos lá do núcleo. Então, para começar, nós queremos, para ambientar, nós vamos tocar uma música de dois companheiros nossos lá do Eurípides que compuseram, e o nome dessa música é Felicidade. E já vai ter a ver com o tema, nós vamos comentar por quê. Se você quer a felicidade, livre-se da vaidade, do orgulho e do rancor. A felicidade é possível, está nas coisas mais simples da obra do Criador. Ela está na água fresca da fonte, no verde dos vales e montes que o grande artista pintou. Ela está no sorriso da criança, ela é a esperança dos que trabalham no amor. A felicidade é possível, está nas coisas mais simples da obra do Criador. Ela está no cantar dos passarinhos, no lar feito de carinho e na beleza da flor. Ela está te esperando no caminho, é só seguir direitinho tudo que o mestre ensinou. Ela está no cantar dos passarinhos, no lar feito de carinho e na beleza da flor. Ela está te esperando no caminho, é só seguir direitinho tudo que o mestre ensinou. Bom, então, após essa pequena ambientação, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, aos nossos mentores das nossas casas espíritas, pedindo que possam nos envolver
nessa grande rede de pensamentos que sabemos que é ligada a nós e que fazem unirmos os nossos corações através de localizarmos o nosso pensamento na tua vibração de amor, Jesus. Agradecemos lembrando de que na passagem que tu falaste que onde houvesse 2 ou mais em teu nome tu estarias. Aqui, Jesus, sentimos a tua vibração de amor, lembrando do núcleo de tantos irmãos. E pedimos que tu possas, através dos mentores queridos, envolver o nosso estudo, para que nossas reflexões sejam uma consulta ao teu amor, que seja uma busca dentro de nós, para que possamos estar melhor ao final desse estudo, que possamos estar mais fortes para continuarmos a nossa programação, que possamos estar mais alegres e que possamos também, Jesus, desde já, pedir o teu amparo a todos aqueles que estão em dificuldade, que estão passando pelas nossas telas mentais, aqueles que fazem parte dos nossos elos familiares, consanguíneos ou espirituais. Que a tua paz, enfim, Jesus, possa envolver a nossa noite de estudos e ficar em nosso coração hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então vamos falar do homem de bem. O homem de bem, esse tema está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 3. E o ser o homem de bem é com certeza uma felicidade, não é? Será que é fácil? Será que é tranquilo conseguirmos essa felicidade? A música fala que a felicidade é elaborada, é complexa? Não, ela fala de uma felicidade com coisas simples, mas coisas importantes e bonitas, coisas de Deus. E para ser homem de bem, será que nós precisamos ser elaborados e complexos? Ou precisamos ser simples? Nós vamos refletir isso aqui hoje. A gente quer só dizer que quando a gente está usando o termo homem de bem, a gente está usando um termo do Evangelho. Talvez, né, a gente fazendo uma reflexão pelo momento de hoje, se Kardec fosse escrever, talvez ele colocasse o ser de bem. Então, que com isso a gente quer dizer o quê? Que todos os gêneros, sem exceção, estão abraçados e gostaríamos que fosse abraçado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. E só de curiosidade, nós espíritas temos um compromisso, uma responsabilidade em não termos preconceito nenhum com qualquer tipo de gênero. Por quê? Porque nós sabemos que nós poderemos ser aqueles irmãos que estarão sendo atendentes ou atendidos após desencarnarmos por irmãos de outros gêneros ou atendendo irmãos de outros gêneros diversos, porque nós sabemos da continuidade da vida. E no caso de trabalharmos até na reunião mediúnica, nós já podemos atender os irmãos ainda encarnados. Irmãos de outros gêneros que, porventura, após desencarnarem, cheguem para o nosso atendimento. E se tivermos esse preconceito enraizado em nós, essa discriminação enraizada em nós, como será? Como será esse atendimento? Não só se formos nós a atender, mas não nos surpreendamos, porque nós não podemos julgar a evolução daquele ser espiritual
só por causa do seu gênero diferente. Pode ser que quando desencarnemos, possamos ser atendidos por aquele irmão. Mas não importa, se se a discriminação estiver enraizada em nós, como será esse atendimento? Certamente não será tão proveitoso. Então reflitamos e precisamos mudar isso hoje. Já é um exercício prático para o homem de bem que queremos ser e que estamos refletindo. Bom, o homem de bem vai ser o nosso tema, mas vamos fazer essa reflexão inspirada numa frase que Paulo falou para Jesus, que é a frase: Senhor, que queres que eu faça? Paulo fala essa frase se colocando à disposição dele, tomando a decisão de servi-lo, mesmo sabendo que ele tinha errado a vida toda até então. Refletindo isso naquele momento, né? Saulo perseguiu os cristãos porque ele achava que aquilo era certo. Ele achava que a lei correta era aquela lei que ele estudava. Paulo era um doutor da lei, era um estudioso da lei antiga, né, dos estudos vindos de Moisés. E o Cristo, para ele, não era a lição de amor que no futuro ele ia conhecer, mas naquele momento ele achava que era uma coisa absolutamente fora da lei, e ele lutava contra isso. Então, Jesus aparece para ele nas portas de Damasco. Ele ia se dirigir a Damasco para matar, podemos dizer assim, né? Para executar um cristão chamado Ananias. E esse cristão, ele fica chateado porque era um cristão que consulta e acolhe e cativa Abigail, que era esposa dele, que junto com Gamaliel, que era o professor dele, junto com algumas pessoas que o cercavam, estavam conhecendo esse Cristo, e isso, de certa forma, o chateava ainda mais, porque ele não via até então nesse Cristo a lição de amor. E isso ia incomodando, e nesse momento que Cristo aparece para ele, ele fica cego, e como se fosse uma cegueira, símbolo dessa cegueira que todos nós temos um pouco até hoje, às vezes. Todos os personagens do Evangelho e personagens cristãos, eles nos dão muita lição porque eles se parecem, na humildade deles, eles mostram os sentimentos que também temos. Então, Paulo foi uma lição de humildade o tempo todo. Naqueles momentos anteriores em que ele ainda se chamava Saulo, ele era o exemplo, sim, da força, de acreditar naquilo em que ele pensava ser correto. E nesse momento da cegueira, que ele encontra com Jesus, a partir daí para frente ele vai dar o exemplo de humildade. E nós, vale a pena, nós temos muito a seguir, o que seguir nesse irmão. Vale a pena todos conferirem essa história no livro Paulo e Estevão. É muito interessante, tem muito cristianismo e muita vivência do nosso dia a dia nesse livro. Então, Paulo pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Depois ele foi convidado a entrar na cidade de Damasco, e Ananias, aquele cristão que ele ia executar, foi chamado por um espírito amigo, por um anjo do Senhor, para ir curar a cegueira de Paulo. E ele vai com a fé que era tradicional daqueles irmãos daquela época. Imagina, né? Ele já sabia que Paulo
estava na cidade para executá-lo, e um anjo aparece e vai lá curar, porque Paulo está cego. E ele vai. E Paulo é curado, depois vai para o deserto e tem uma vida de dedicação ao Cristo. Então, é um exemplo que precisamos seguir. Mas hoje, nós queremos parar nessa frase, na nossa reflexão para o homem de bem. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça é uma frase para buscarmos o homem de bem em nós diariamente. Que queres que eu faça, Senhor, com essa oportunidade de crescimento que eu estou na minha frente? Com o chefe difícil, com o marido incompreensível, com a esposa impaciente, com o filho desnorteado. O que queres que eu faça? Vale muito lembrar também dos primeiros itens do mesmo capítulo 17. O nome do capítulo é Sede Perfeitos. Jesus poucas vezes fala no imperativo, e essa foi uma delas, né? Ele falou sede perfeitos. Com isso a gente imagina que não há escapatória. Nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos ser melhores. Então, o exercício é nós ficarmos lúcidos para essa melhora e podermos ativar essa melhora a cada dia com os nossos atos. Então, esses primeiros itens, ele fala da perfeição relativa. Então, é isso que a gente queria começar a refletir muito claramente junto com todos nós, junto com vocês, e que possamos refletir isso bem claramente. O Evangelho fala da perfeição relativa, que nós não podemos ser já como Deus e como os espíritos mais avançados, mas nós podemos ser perfeitos naquelas tentativas que nós podemos galgar com a verdade, com a sinceridade do que nós temos e do que nós conseguimos fazer. Então, nós podemos ser o melhor homem de bem que nós conseguimos ser dentro das nossas possibilidades. Como é que é isso? Bom, para começar, há uma curiosidade que nós sempre tivemos, duas partes do Evangelho que nós tivemos uma certa resistência. E quando o nosso companheiro nos chamou para fazer o Evangelho e falou do homem de bem, foi uma curiosidade. Nós falamos, olha aí, era das partes que há muito tempo. Sabe aquela escorregadinha quando abre o Evangelho? A turma do núcleo, eu sei que não faz isso, né? Mas às vezes, quando a gente quer abrir aquele Evangelho ali, vê aquela página, a gente escorrega para outra página, não é? Porque aquela lição a gente não quer de verdade estudar. Então, eu quero aproveitar e fazer uma observação que nós podemos e devemos buscar no Evangelho o tema que nós precisamos. A gente tem o costume, né, e é válido ainda, não estou dizendo para a gente abolir esse costume, de pegar o Evangelho e abrir ao acaso. Quando a gente faz isso, a gente está pedindo ao mentor espiritual para ajudar e dar um influxo para aquela página parar na lição que eu preciso. Então nós lembremos de como começou o Espiritismo, né? Kardec tinha pancada, e depois ele achou que a pancada, se tinha alguma inteligência, tem que ter, a mesa não fala, então tem que ter alguma inteligência por trás. Depois a mediunidade era com uma caneta presa na cesta, que botava a mão, depois saiu a cesta e a mão pegou na caneta. E assim, meus irmãos, hoje nós já temos o conhecimento, nós podemos simplificar. Se eu sei que eu preciso saber sobre a dor, eu vou procurar a dor no Evangelho. Eu não preciso dar trabalho para o mentor ir lá e fazer um fluxo. Então, podemos e devemos
buscar. Tem alguns evangelhos que tem o índice analítico, o índice por assuntos. Tem uma editora chamada ID, Instituto de Difusão Espírita, que tem esse evangelho, alguns da LAC também, Livraria Allan Kardec, editora, que você vai no final de todo o Pentateuco, não é só do evangelho, e você pega o assunto, pega o tema por assunto. Bom, então, dois temas. Um era pecado por pensamento. Eu ficava, os temas que eu não gostava, né? Um era o homem de bem e outro era o pecado por pensamento. Pecado por pensamento, eu ficava pensando assim, como é que eu posso... uma reflexão, por exemplo, a televisão, ela laça o nosso pensamento no materialismo e na sensualidade de uma forma vigorosa, quase todo dia. Não é verdade? Eu tenho um amigo que fala, e como a gente se livrar disso? Eu tenho um amigo que fala que, em sã consciência, ninguém deixaria um vizinho entrar na nossa casa e despejar um cesto de lixo fedorento no meio da nossa sala. A gente não deixaria. Mas, mentalmente, o que a televisão às vezes faz é isso. E nós deixamos. Mas reflitamos que o controle, nesse caso literalmente, né, o controle está conosco. Então, tem uma amiga uma vez que foi conosco a Sacramento. Sacramento é a terra de Eurípides, que fica no Triângulo Mineiro, perto de Uberaba, onde morava o Chico. Eurípides também é nascido daquela região. Eurípides é o patrono lá da nossa casa, um educador do século passado, né? Um espírito já de muitos milênios, que continua trabalhando. A gente sempre fala da última reencarnação, né? Como Eurípides que conhecemos. Mas um espírito belíssimo, um grande homem de bem. Íamos sempre nos encontros de evangelização situado lá em Sacramento. E uma vez uma irmã foi conosco e ela nos comentou assim: aqui em Sacramento os homens me olham diferente. Ela percebeu que os homens não olhavam ela com tanta malícia e tanta sensualidade quanto os que olhavam ela aqui no Rio de Janeiro. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante nesse exemplo para a nossa reflexão. Na casa espírita, nós mudamos a nossa faixa de pensamento. Já perceberam isso? Eu costumo dizer que, de certa forma, quando a gente entra na casa espírita, nós trabalhamos lá na assistência fraterna na quarta-feira do Eurípides. Eu sempre falo isso lá. Quem me conhece, quem já passou lá nas salas, sabe que eu sempre comento isso. Que dentro da casa espírita nós já estamos no terceiro milênio. Por quê? Porque nós já vibramos amor. Nós pensamos melhor no outro. Nós fazemos mais prece. Nós sintonizamos a era de amor que Jesus sinaliza para nós no terceiro milênio. Lá nós já estamos no terceiro milênio. E o que nós falamos sempre? Quando nós conseguirmos trazer esse pensamento nosso de dentro da casa espírita para fora, o mundo mudará. Aí é extensivo não só às casas espíritas, né, às igrejas, aos templos, né? Quando todos nós levarmos esse amor que vibramos lá dentro para o mundo vai verdadeiramente se transformar no mundo de regeneração. Já paramos para refletir o que está acontecendo hoje? Onde é a nossa casa espírita? Onde é que nós estamos? Na pandemia, nós estamos tendo a oportunidade imperiosa de trazer o amor que vibramos na casa espírita para dentro da nossa casa. É o que já devíamos fazer, né? Mas será que fazíamos? Nós estamos tendo a oportunidade de ser em casa o homem de bem que já éramos na casa espírita. Reflitamos. Essa nós precisamos parar e refletir. Refletir conosco, não é apontar para ninguém. O Evangelho
é sempre na primeira pessoa. Nós refletirmos. É uma reflexão séria, mas precisamos fazê-la. Nós estamos agora nos questionando: será que a mediunidade apaga, desliga, igual eu apago o interruptor da sala mediúnica quando eu saio, quando acaba a reunião? Vejamos na espiritualidade como é que deve ser isso. Antigamente, nós tínhamos um farol forte, aceso na casa espírita. Uma vez por semana, ou 2 vezes, naquela reunião, vamos exemplificar, naquela reunião que a gente frequentava. 1, 2 vezes na reunião pública. Aquela luz forte. Uma vez André Luiz estava com um mentor, um companheiro espiritual, e ele vê uma luz muito grande. Isso está no livro Libertação. Ele vê uma luz subindo. E ele pergunta ao irmão: o que é aquilo? E o irmão fala que aquilo é uma prece subindo. E era uma prece vinda de uma igreja. E ela subia. Então, é importante as nossas casas são luzes fortíssimas, as casas espíritas, as igrejas, os templos. Mas vamos fazer uma reflexão. Hoje, ao invés de uma luz forte lá no Anil ou na Gazeta da Tarde, nós temos às vezes 30, 50, 40 luzinhas menores, mas espalhadas em vários lugares, através do computador. Cada um no seu lar está acendendo a sua luz. E reflitam o seguinte: muitos de nós que só íamos à casa espírita às vezes duas vezes por semana, alguns uma, muitos de nós estamos acendendo a luz, e muitos de nós até que acendemos a luz uma vez no culto do lar, em casa, continuamos acendendo essa luz do culto do lar, mas muitas vezes entramos na reunião 2, 3, 4, 5. Eu conheço irmãos que estão entrando no culto todo dia, 7 vezes por semana, ou seja, e às vezes mais de uma vez por dia. Ou seja, estamos acendendo essa luz muito mais vezes. Será que é mais importante? Não sei. Isso só estando no plano espiritual para sabermos. Mas se não fosse para serem acesas tantas luzes em lugares diferentes, incluindo em nossa casa, certamente a espiritualidade maior não permitiria. Ou seja, se ela está permitindo, é sinal que é uma necessidade nossa de fazer essa iluminação. Nós precisamos refletir. Estamos nós todos sendo homens de bem mais tempo. Quem está participando dessas reuniões na pandemia está conseguindo ser homem de bem mais tempo. Reflitamos sobre isso, para que nós voltemos para o novo normal, como está sendo muito falado, realmente com lições aprendidas. Que nós, como espíritos, possamos realmente dar um passinho a mais em direção desse homem de bem que tanto queremos ser e que conquistamos um pouquinho a cada dia. Bom, então eu estou entendendo essa questão de ser homem de bem muito como o ser de bem relativo às minhas possibilidades reais, à minha verdade. Eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Nos itens seguintes, o Evangelho fala do homem no mundo. Ou seja, esse é o local que eu estou. O ambiente, a programação reencarnatória é uma construção necessária para o meu aprendizado. Lá nessa parte do homem no mundo, ele fala que se você fala da caridade, que nós não conseguimos fazer a caridade sozinhos. Nós precisamos do outro para fazer a caridade, né, para mim mesmo, e precisamos estar em contato com esse aprendizado, com o outro, que é a oportunidade da gente crescer. O
o homem de bem, que sempre era aquela parte que eu também ficava resistente, um amigo uma vez falou assim para mim: o Evangelho nos ensina a votar. E aí eu fiquei olhando para a cara dele, nos ensina a votar. Pensei aqui comigo, o Carlos, nosso querido Carlos Vieira, nosso companheiro lá da Ilha do Governador, estamos vibrando por ele, acometido de Covid, inclusive, mas há de melhorar com a vibração de tantos amigos. Eu fiquei olhando para ele e ele, sim, é só nós olharmos aquela parte do homem de bem e procurarmos o candidato que mais se adequa àquelas características. Eu fiquei pensando, eu falei assim, é verdade. E inclusive nós estamos fazendo essa gravação hoje no dia 15 de novembro, dia da eleição, dia que nós já fomos votar, inclusive, que nós possamos vibrar positivamente para todos esses nossos governantes e novos governantes, porque nós espíritas sabemos de uma verdade: o pensamento chega. O pensamento, ele não tem escapatória, ele sempre chega, o pensamento negativo e o pensamento positivo. E aí eu gostaria de dividir com vocês uma mensagem que nós recebemos também uma vez numa casa espírita e o irmão dividiu conosco. Ele disse que o amigo espiritual disse o seguinte, sobre os políticos, especificamente sobre os políticos. Ele disse que aqueles lá do Planalto que já escolheram Mamon, desses nós não temos mais o que fazer. Eles já escolheram. Mas o que não escolheram ainda e que estão lutando pelo bem de todos, esses não estão recebendo as nossas vibrações positivas, principalmente as dos espíritas. Por quê? Porque na prática nós escolhemos um para odiar e o nosso ódio por aquele que nós odiamos nos impede de vibrar positivamente para os outros que estão tentando trabalhar, e nós sabemos que o pensamento, a vibração chega, pois assim nós fazemos com os nossos irmãos que estão enfermos e vibramos e oramos, sabemos, temos a certeza de que o pensamento chega. Então reflitamos com a nossa responsabilidade de vibrar bem. Temos que ter as nossas opiniões, sim, mas depois vibrar por aquele que está no governo. Às vezes é difícil, é aquele que eu não concordo com as ideias, é difícil, mas que possamos vibrar até para ele continuar o ciclo, finalizar o ciclo da melhor maneira possível, e para que outro que seja da minha preferência entre pós aquele, mas que nós, enquanto ele está lá, como cristão, como esse espírito que eu sei que todos somos aprendizes, que nós possamos vibrar por ele, possamos exercitar em nós, na verdade, a indulgência, que é aquela parte que é como se fosse o pré-perdão. A indulgência é eu entender que se ele é um irmão como eu, que também erro, eu preciso compreender o erro dele, antes de eu me ofender, antes de eu me revoltar. Bom, para eu avançar em direção ao homem de bem, eu preciso fazer esse exercício em relação a todos. Na introdução do Livro dos Espíritos diz que o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, o trabalho é dia a dia, como diz lá o Santo Agostinho na pergunta 919. E essa pergunta é: o que eu faço para melhor eu avançar, melhor eu crescer? Então, os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo, quer dizer, a verdade. Preciso sempre da verdade. Não adianta eu querer ser o homem de bem num momento para outro, né? A natureza não dá salto. Então, primeiro a verdade. Aí Santo Agostinho fala: avalie o teu dia. Então, nós podemos pensar: quantas vezes hoje, quanto tempo eu fui homem de bem? Em relação àquela situação, eu poderia ter sido homem de bem
Como? Como eu poderia modificar aquela situação? Eu posso melhorar amanhã. É exatamente isso que Santo Agostinho fala conosco. A lição é simples, como o poeta Beto Guedes fala, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Porque a riqueza é a reflexão de verdade em nós. Enquanto eu fico tentando mudar o outro, eu estou perdendo tempo. A reflexão é íntima. A parábola do semeador, que também fala nos itens seguintes do capítulo, ela diz, bom, nós já falando da parábola e já fazendo a reflexão ao mesmo tempo, qual chão, cada um de nós, ele fala dos chãos, né, da semeadura, né, do terreno, do solo diferente, vários solos que recebem a semente. Qual solo nós somos? Qual chão nós somos? Somos os que deixam as aves pegarem as sementes, que são a primeira possibilidade, que são os inimigos. O Evangelho diz que essas aves são aqueles irmãos que, ignorantes ainda, levam as sementes embora. Somos o terreno pedregoso que não cria raiz para poder aguentar as dificuldades. Então, o terreno pedregoso, a planta cresce, mas na pequena dificuldade ela morre, né? Estamos sendo esse terreno pedregoso que a gente não consegue criar raiz, e aí na primeira dificuldade a gente tomba. Somos aquele terreno espinhoso que deixa as ilusões do mundo sufocar o amor que quer florescer. Somos esse terreno. As ilusões do mundo são muito vigorosas, são fortes. Eurípides nos fala que o Evangelho precisa ter exemplos vigorosos. O amor precisa de exemplo vigoroso. Como vigoroso era o exemplo do Chico, né? Eurípides fala dos vetores. Chico é um grande vetor, como se fosse uma seta, uma dinâmica que nos convida a seguir em direção ao amor. Então, precisamos desses exemplos vigorosos, porque às vezes as ilusões do mundo são esses espinhos que nos deixam sufocar a mensagem do amor. Temos sido esse terreno, ou temos sido a terra boa, que permite que o amor se multiplique. Nós refletimos que nessa encarnação nós somos todos esses terrenos. Ora um, ora outro. Precisamos sempre refletir isso, fazendo a análise de verdade da página que Santo Agostinho nos fala, para nos avaliarmos diariamente. Então, se pararmos para perceber todas as parábolas do Cristo, às vezes eu sou cada hora. E eu preciso, a cada dia, ser mais a terra fértil. Porque às vezes eu consigo ser a terra fértil para uma situação, mas eu não consigo para outra. Então eu preciso modificar aquela situação em que eu fui a terra espinhosa. Eu deixei as ilusões do mundo me levarem naquela situação. Então eu preciso pegar aquela situação como se eu pegasse aquela semente de novo e plantar. Só que dessa vez, quando eu plantar, eu vou ser a terra boa. Que possamos refletir sobre essa modificação. Bom, e não precisamos ficar frustrados por não sermos esse homem de bem na sua totalidade. O homem de bem é o exemplo. É como Cristo é o exemplo para nós, desse viajante das estrelas, Senhor das estrelas, como diz a música do Tim e Vanessa, que ao passar por talvez quase todas as classes de planetas que estudamos, né, que ele certamente passou por muitos, ou pelas classes, talvez quase todos, ele nos traz dessa viagem como resultado o amor. Então, ele é o nosso exemplo. Ainda estamos distantes, mas o que pudermos fazer, a mínima parte, às vezes é essa mínima parte
que a espiritualidade nos pede e conta conosco. Nós estávamos angustiados há pouco tempo, estamos ainda de certa forma, porque nós fazemos parte de um trabalho com os jovens chamado Comerge, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que é um encontro de carnaval. E esse próximo ano não terá fisicamente, por conta da pandemia, terá através de computador, telefone, né, virtualmente. E a angústia nos bate profundamente porque os nossos jovens lá da Vila Sapê, da comunidade lá do Eurípides, lá da Casa Sentimento, são jovens que não têm celular, têm muito pouco acesso, são jovens muito pobres. E a espiritualidade, diante dessa nossa angústia, há poucos dias nos deu a seguinte intuição. Quando vocês saíam lá da evangelização, muitas vezes, qual era a sensação? E nós, na mesma hora, lembramos que às vezes a sensação era de não termos feito quase nada. Porque para ajudá-los, talvez tivéssemos que dar o dinheiro que a gente não tinha, convencer o pai a parar de beber, convencer a mãe a parar de se drogar, ou o irmão a parar de ser violento, enfim, fazer coisas que nós não conseguíamos fazer. E a espiritualidade nos intuiu. A maior parte sempre foi a nossa. Quando vocês saíam de lá, nós atuávamos. Então confiem que nós continuaremos atuando. Faça a sua parte enquanto o Pai permite, né? O que o Pai permite, façamos a nossa parte. Então, que possamos fazer sempre a nossa parte, mesmo que achemos mínima. Mas se eu fui um homem de bem 5 minutos hoje, beleza, que maravilha, é o que eu consegui. Bom, alguns conceitos do homem de bem, para a gente caminhar já para o final. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Pergunta a si mesmo se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se perdeu por vontade própria a oportunidade de ser útil. Se fez o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Ele trata a todos como gostaria de ser tratado. É bom, humano e benevolente com todos, porque vê irmãos em todos os homens. Olha o que falamos lá no início sobre as diferenças, que está tão sendo falado. O Espiritismo já consegue enxergar o Espírito. O Espírito não tem diferença. Ele é preto, não é nem preto, gente, isso já é um termo errado, né? É pele preta, só a pele. É a situação de ser pobre de financeiro, mas é rico de outras coisas. Mora numa comunidade, então são características da ambientação reencarnatória que o espírito daqui a pouco estará em outra. Então, o especial. Então, nós temos a oportunidade de tratar o especial como um espírito. E tantos irmãos lá, como os irmãos do GAPEB, né, e do Dona Meca, nos dão tantas lições belíssimas. Usa, mas não abuse dos bens, pois sabe que é um empréstimo e que o pior uso é para alimentar as suas paixões. E por fim, o Evangelho nos diz que essas ainda não são todas as qualidades do homem de bem, mas que todos que se esforçam para segui-las já estão no caminho certo. Aquela questão do Livro dos Espíritos que falamos do esforço. O homem de bem é trabalho, avaliação constante, vigilância e amor sempre. Não é um estado só dos espíritos superiores. É uma prática para realizarmos o quanto pudermos hoje. Com a nossa verdade, mesmo que seja uma parte pequena, aquilo que já falamos. O geógrafo Milton Santos diz que a tecnologia dos tempos atuais é feita para voltarmos a ser gente. Olha que interessante. Trabalhemos e sigamos a dica de Paulo, na verdade de Abigail. Depois que eles desencarnam,
o livro é Paulo e Estevão, porque Estevão é um que é lapidado a mando de Paulo, mas é um irmão querido de Abigail, que foi a noiva de Paulo. Essa história é lindíssima. Muitos certamente já conhecem. E após desencarnar, eles ficam como mentores de Paulo. E em determinado momento, quando Paulo, um dos momentos mais difíceis de Paulo, que ele é negado pelo pai. O pai o nega, o coloca para fora de casa. Ela fala para ele, quando ele dormia ao relento, numa caverna, ela fala: ama, trabalha, espera e confia. Então, amemos sempre. Trabalha, trabalhemos sempre. Esperemos servindo, porque o tempo é de Deus. Confiamos que todos temos uma programação e façamos o melhor de nós. Já seremos hoje, assim, um homem de bem. Que tenhamos um novo olhar, como diz Eurípides, um novo olhar, pois se já olharmos o mundo enxergando o bem em mim e no outro, isso já é o primeiro passo. E que possamos pegar essa grande oportunidade, que é a verdade do amor que Jesus nos traz, e fazermos a diferença, governando a cidade do meu coração da melhor maneira. Que eu possa ser o melhor governador do meu pensamento que eu puder. Que eu possa ser o presidente da caridade em todas as chances que eu tiver na minha caminhada. Para que nesses momentos eu possa ser o homem de bem, apenas perguntando silenciosamente: Senhor, que queres que eu faça para cada uma dessas oportunidades? E como diz o nosso querido Moacir Camargo, que hoje numa ligação, numa troca de mensagens no WhatsApp, ele me falou e eu brinquei com ele dizendo assim: como é bom falar com um poeta. Moacir Camargo, nosso companheiro músico lá de São Paulo. Que eu falei assim: vou encerrar esse estudo com essa frase. E o meu irmão falou assim: sigamos firmes, pois lá na frente é mais bonito. Então, que sigamos firmes e confiantes, fazendo a nossa parte o melhor que pudermos, sendo homens de bem, um pouquinho que seja, e crescendo, porque lá na frente certamente é mais bonito e podemos fazer essa beleza crescer a cada dia. Então, queremos agradecer muito por essa oportunidade, pedir desculpas porque ficamos emocionados com as vibrações, certamente da espiritualidade amiga nos auxiliando, no pensamento que já trocamos com tantos irmãos queridos dessa casa. Então, novamente queremos agradecer e finalizar com a nossa prece. Então vamos elevar novamente o pensamento a Jesus, pedindo que o Senhor, na pessoa desses mentores tão amados, possam visitar o lar de cada um desses irmãos, que aqui ligados fazem uma grande rede, como se fôssemos um grande grupo de vagalumes, a refletir a nossa luz, que sabemos que é acendida por Ti, Senhor. Sabemos que reflete o Teu amor. Que possamos ser, Jesus, como esses vagalumes, seres tão pequeninos, mas que nos dão a lição de andarem juntos e auxiliarem uns aos outros. Pois sabemos que enquanto tem muitos que estão no momento de estarem com as suas luzes apagadas, os outros estão vibrando. Que possamos agradecer, Jesus, tantos irmãos que enquanto as nossas luzes estão apagadas, vibram a Tua luz de amor por nós, Jesus, e sinalizam aos mestres maiores para virem nos acolher.
sabendo onde estamos, sabendo o que fazemos e sabendo, como disse as lições de hoje, que vamos voltar a brilhar. Que possamos nós, a cada dia que estivermos com a nossa luz brilhando, possamos lembrar do outro que possa estar com a luz apagada. Que possamos alcançá-lo, Jesus, em nossas preces, alcançá-lo em um telefonema, alcançá-lo em um abraço, mesmo que à distância. Mas sabemos que esse abraço se corporifica com as vibrações da matéria mental, que também é matéria física para nós espíritos. Que possamos alcançá-los desdobrados, porque os nossos encontros continuam no período noturno. Que possamos abraçá-los desde já, como pedimos as tuas vibrações de amor para todos os que necessitam, que fazem parte das nossas telas mentais, dos nossos laços de amor. Muito, muito obrigado, Jesus, que a tua paz e o teu amor, que nos faz ser homens de bem, um pouquinho a cada dia, fique conosco, hoje e sempre, com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Pedimos desculpas aí por os 2 minutinhos, um pouquinho a mais. E que todos fiquem em paz, muita paz. Que assim seja. Muito obrigado.